sinais, juízo e arrependimento. O sinal de Jonas para os dias de hoje. Graça e paz a parte de Deus o Pai com cada irmão, irmã, simpatizando nossa fé cristã. Um feliz sábado, um excelente dia, o memorial da criação, onde mais uma vez o nosso Criador nos concede esta oportunidade de estarmos aqui através dessa ferramenta para meditarmos nas palavras de vida, nas palavras da promessa, nas palavras da salvação. Que bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho de cada irmão, de cada amigo que temos recebido nos dias que passamos, aonde as palavras não voltam vazias e muitos são os frutos colhidos por aqueles que creem, por aqueles que buscam, por aqueles que perseveram com fé e confiança de que Ele é quem nos recompensa. Hoje eu venho aqui para, junto de Ti, meditarmos nas palavras que não são minhas, mas aquele que escreve os nossos dias, daquele que é fiel, daquele que venceu, daquele que deu testemunho da verdade, daquele que nos diz e nos assegura de que é maravilhoso vivermos a promessa, vivermos o propósito, o chamado e perseverar até o fim. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar nos acompanhando no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 39, aonde nós vemos que dentro dessa mensagem expositiva, aplicada aos nossos dias, vemos uma geração fraca, sem fé, morta espiritualmente, conformada, embriagada com o sentimentalismo, com o formalismo, e por isto vivemos e vemos o cenário a qual se encontramos. Mas o chamado é para ti que está aqui comigo. O chamado é para você despertar. O chamado é para você viver e ver aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Verso de número 39 do capítulo 12 de Mateus nos diz assim: Mas ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Amados irmãos, que mensagem de extrema urgência para nós, a qual nos encontramos nesta geração. Os irmãos que nos acompanharam nas transmissões passadas conseguiram ver pela Escritura, pela profecia, de que nós estamos vivendo os períodos proféticos estabelecidos pelo Criador, a qual nos identifica como a última geração. E bem nos alertou o nosso Senhor de que essa geração, então colheria os frutos da obediência ou da desobediência. Mas, amados, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui dentro do contexto, os líderes religiosos da época pediam para que Jesus fizesse um sinal, desse algo que eles pudessem crer, então, da sua divindade e do seu poder. E então Jesus disse, conhecendo os corações daquela época, dos líderes religiosos, conhecendo os corações nos dias de hoje, que nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas teve um chamado para ir até a cidade de Nínive e pregar o arrependimento, a condenação daquela geração,
daquelas pessoas. Acontece que Jonas desobedece o propósito do Criador. E quantos nos dias de hoje não se identificam como Jonas? Se desviando para um lado ou para o outro, não vivendo no centro do propósito e do querer de Deus. E por isso então, padecendo no caminho, sofrendo, preocupados, tristes, sem esperança no amanhã melhor. Amado, essa mensagem talvez esteja falando ao teu coração e você talvez conheça alguma pessoa que está vivendo dias sem paz, dias de preocupação. Talvez essa pessoa está sendo engolida pelos problemas da vida. Talvez essa pessoa esteja sem conseguir ver a vitória que está ali na frente. Muitas das vezes Deus permite lutas e dificuldades em nossas vidas para que a gente desperte espiritualmente, para que a gente volte para o propósito, para que a gente obedeça à voz dele e não siga os nossos próprios caminhos. Jonas entra naquele barco e, em vez de ir em direção a Nínive pregar o arrependimento para os ninivitas, ele então segue por outro caminho junto dos marinheiros. A mensagem para esse tempo é o sinal de Jonas, a qual Jesus disse que essa geração pede sinais. Hoje as igrejas brigam, lutam, apresentando falsos sinais, falsos prodígios, falsas maravilhas, e enganadas por Satanás, seguem então o que Jesus descreve como uma geração má, adúltera, deitada na perversidade, porque lutam para dizer que esta igreja ou aquela igreja é a correta, quando na verdade nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas. A mensagem de Jonas soa aos nossos corações como a mensagem de João Batista, que andava no deserto, vestido de pano de saco, comendo mel silvestre com gafanhoto, humilde no seu vestir, humilde no seu comer, mas com uma mensagem poderosíssima, a qual Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher foi tão grande quanto João Batista. A mensagem de João Batista era parecida com a de Jonas, aonde ele pregava arrependimento, salvação, nascimento da água e do Espírito. Endireitai as vossas veredas, preparai os vossos caminhos, pois Jesus está às portas, é a mensagem nos dias de hoje, a qual nós estamos dando a esta geração má e adúltera, corrompida pelo pecado. Amados, acontece que os marinheiros então pegam e começam a jogar todas as coisas que tinha dentro do barco no mar, pensando que por suas próprias forças pudessem fazer com que o problema fosse resolvido. E quantos não são assim nos dias de hoje, que tentam a todo custo resolver os problemas, que muitas das vezes não é exterior e sim interior, é o grito da nossa alma em desespero, em viver no desvio do propósito, do chamado de Deus. Muitos buscam, mas não encontram a solução. E então Jonas vê que o problema não estava nas coisas do barco, não estava nos marinheiros, mas sim estava nele, por desobedecer à voz divina do Senhor. E então Jonas é lançado ao mar, e acontece que o vento para de soprar, as águas se acalmam. Por um simples ato dele ouvir a voz do Senhor e obedecer, e voltar para o propósito. Jonas, ele procurava ao mesmo tempo solucionar o problema, voltar a viver a promessa, o chamado. E também há uma grande lição para nós aqui que poucos percebem nas entrelinhas. Os marinheiros daquele barco, meus amados, os marinheiros se arrependeram porque viram a pregação de Jonas.
No ato de Jonas pular do barco e o vento cessar e a água se acalmar, eles viram de que há um Deus no céu poderoso, Criador dos céus e da terra. Enquanto nós não despertarmos para esse sinal, que é o único sinal que o nosso Senhor disse que essa geração má e adúltera teria, nós não venceremos, de maneira alguma. Nós não conseguiremos viver a promessa de que Ele tem para aqueles que obedecem. Acontece que Jonas, meus amados, Jonas, ele pulou no mar e quando parecia ser o fim de tudo, ali então que estava um novo começo. Talvez você que esteja me acompanhando, talvez você que vá me acompanhar, talvez você se encontra nessa situação, sem esperança, sem poder mais nem dar um grito de socorro. Você está fraco, está cansado, está aflito, angustiado. Você que está ansioso quanto os dias que estão por vir. Parece o fim, né? Talvez você que esteja me acompanhando já teve pensamentos ruins, pensamentos que tiram a tua paz. Eu quero te dizer, está começando uma nova era, está começando uma nova história na tua vida, assim como foi na de Jonas. Jonas ali parecia que iria morrer, porque ele se jogou no mar. E qual é o mar que tem tentado te afundar, fazer você naufragar na tua fé? Qual é? Qual é a dificuldade a qual Deus não possa vencer por ti se você obedecer? Amando de Deus o Pai, um grande peixe engole a Jonas. E Jonas, durante 3 dias e 3 noites, fica dentro do ventre desse peixe. Dentro do ventre desse peixe, na escola do Criador. Talvez você esteja vivendo dentro do ventre desse peixe agora. Talvez você esteja rodeado de problemas, de circunstâncias que tiram o teu foco de viver a promessa. Talvez você buscou em tantos lugares, se desviou do propósito e agora se encontra dentro do ventre desse peixe. Esse peixe é o problema que você carrega nos teus ombros, que te faz cansar, que te faz não ter ânimo, que te faz não ter alegria, que te faz não ter esperança, que te faz você não ver o que está aí na frente para você. Mas agora o chamado é para você ouvir a voz do Criador e não endurecer o teu coração. Jonas se arrependeu. E a mensagem é que então esse peixe vai até a beira da praia, abre a boca e larga Jonas em segurança. Até aquilo que é para a nossa morte, muitas das vezes que a gente pensa, mas agora eu não vou mais conseguir, não tem mais jeito, não tem mais solução, é para a nossa vida. Deus permite os problemas, as adversidades, as coisas ruins em nossas vidas para nos mostrar que a gente está errado, para que a gente volte para o caminho, para que a gente volta para a promessa. Curioso que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e Jonas não se deteriorou, nenhum mal sofreu. Amados, o suco gástrico do ventre do grande peixe não feriu a Jonas, porque Deus tem a provisão. Por mais que te pareça que você está sofrendo, que você está padecendo, isso está te ensinando. Primeiro Ele permite que você colha os frutos do teu caminho, para depois Ele verdadeiramente te sarar e te trazer a cura e o milagre. Não foi diferente com Jesus. Pois assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus parecia que tinha sido vencido ao ser crucificado. Jesus foi sepultado no sepulcro de José. Mas ao 3º dia ressurgiu. 3 dias permaneceu no ventre, no seio da terra. Mas ressurgiu com uma poderosa promessa para mim e para ti,
de que há um milagre à tua espera. Não desista, volte a viver o chamado. Irmãos, o tempo é de nós agirmos, de nós ouvirmos a voz dele. Agora, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? Jesus. Jesus é maior do que Jonas. Mas se os ninivitas daquele tempo se arrependeram com a mensagem, com a pregação de Jonas, porque o peixe abre a boca e larga Jonas com os pés em seco na areia do mar, e ele entra e prega a mensagem aos ninivitas, os ninivitas se arrependem, e então selam o livro da vida, fecham, dormem, aguardam a promessa na ressurreição dos mortos. E a palavra nos diz aqui que eles ressurgirão no juízo com esta geração e condenarão essa geração. Por quê? Porque esta geração, poucos se arrependerão com a mensagem de João Batista, com a mensagem de Jesus, que é maior do que Jonas. Arrependei-vos. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se vivermos na carne, colheremos a morte. Se vivermos pelo Espírito do Senhor, colheremos a vida e a vida eterna. É para isso que o Senhor veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas se nós não queremos obedecer à voz dele, então, meus amados, nós continuaremos no fundo do mar. Nós seremos cercados de todas as dificuldades. Mas o chamado agora é para mim e para você sairmos e darmos a mensagem a essa geração má e adúltera, a qual disse o Senhor Jesus. Mas os ninivitas, que aguardam a ressurreição dos mortos, nos diz o texto, nos diz Jesus, que irão julgar essa geração, porque essa geração tem endurecido o coração para o Senhor, tem se desviado do caminho, e por isso nós vemos a maldade crescente. Basta nós ligarmos os jornais, os canais de mídia, e vermos a maldade, as crueldades que têm sido praticadas, por abuso de força, de autoridade, por interesse e por ganância, guerras, doenças, crimes bárbaros que nós não estávamos acostumados a vermos. Agora tem nos causado preocupação, tem nos trazido medo. E o grito de nossa alma é: até quando, Senhor? Até quando? Eu te convido a viver o propósito, a viver a promessa, porque o Senhor está às portas. A palavra é para mim, a palavra é para ti. E o momento agora é de nós vivermos este milagre. Nenhum outro milagre, nenhum outro sinal será dado a essa geração, a não ser a pregação de Jonas, e a não ser a pregação daquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai-vos os vossos caminhos. Geração eleita, sacerdócio real. O tempo chegou. Agora eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com mais alguém. E poder ser um Jonas. Poder ser um João Batista na virtude de Elias. E levantar as cabeças para os céus e aguardar a nossa redenção que está às portas. Jesus em breve virá buscar um povo fiel, de boas obras e bem disposto. Não se desvie, não tente continuar nadando neste mar de engano, de mentira, de ilusão. Não tente, você não vai conseguir. Nada podemos fazer sem Ele, nos diz a Escritura. Caso contrário, meu amado, minha amada, você continuará colhendo
os frutos da desobediência e vivendo no mar da frieza, da solidão e da tristeza. O chamado é para você agora andar sobre as águas, viver a promessa, mas, contudo, vivendo essa promessa, pregando a mensagem aos outros. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista da tua casa, não desista daquelas pessoas que você ama. Se você conhece alguém que está tentando vencer e não tem conseguido, diga para ela que Jesus é a solução. Diga para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga para ela que Jesus veio para perdoar pecados. Diga que Jesus veio para lavar-nos de toda imundícia. Diga que Jesus veio para nos tirar das trevas, para andar na sua luz. Diga para elas que a salvação e a vida eterna custam um preço. E este preço é a nossa fé no que Ele fez por nós. Poderoso é o Senhor, e Ele não dorme. Que Ele te guarde, que Ele te ilumine, que Ele te guie, e que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, possa ser contigo. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Aguardo ver vocês em breve. Aguardo ansiosamente, como disse o apóstolo Paulo, para ver que vocês estão colhendo os frutos do reino. Espero não ter corrido em vão. Espero poder um dia olhar nos olhos de vocês e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena nós darmos ouvidos àquele que é maior do que Jonas, Jesus Cristo. Valeu a pena nós entendermos de que o sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe, Jesus, 3 dias no seio da terra, nos incendiou, nos abriu os olhos e fez ver que na nossa frente está uma promessa, a qual aqueles que obedecem viverão ela por meio da fé. Que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve. E tchau, tchau.